Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje a gente vai falar de clima de Natal. Ai, tem nada a ver a época, não tem problema, porque Natal é todo dia, gente. Por que não, né? Então, hoje o nosso filme se chama Aquele Natal, que na verdade é um desenho animado, muito bem produzido, muito legal, e que apareceu para mim ali como sugestão e acabei assistindo e achei bem legal para a gente comentar aqui. Então, hoje a gente vai falar desse desenho, Aquele Natal, que está disponível na Netflix e que eu recomendo que vocês assistam. Se você já assistiu, coloca aqui pra gente sua opinião, se você gostou do filme, se você não gostou, qual é a sua opinião sobre ele, porque aqui a gente vai fazer uma reflexão e mostrar a nossa visão espiritual do filme. Então, se você está assistindo a gente aqui pelo canal do YouTube Tatiana Benites, deixa aqui o seu like, segue a gente no canal, deixa o seu comentário. Cada vez que vocês deixam algum comentário aqui no canal, a gente ganha um pouquinho mais de visibilidade, daí eles entregam o nosso vídeo para mais alguém como sugestão, né? Se você está assistindo a gente pela TV Mundo Maior, ou se você está ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova, também manda para a gente os seus comentários, deixa o seu like e entra também no nosso canal, né? Para que você deixe também o seu like, siga a gente, porque a gente tem programação aqui toda semana, todos os dias da semana, de segunda a sexta e às vezes de sábado também. Bom, dito isso, quero chamar aqui o nosso amigo Damião para que ele fale nossa ficha técnica. Olá aos amigos que nos acompanham em mais uma Sessão Pipoca Espiritual. Aquele Natal, data de lançamento, 4 de dezembro de 2024, na Netflix. Diretor Simon Otto, 1 hora 31 minutos de duração. A animação Aquele Natal apresenta uma mistura de sátira, humor e críticas às tradições natalinas. Uma animação que se estabelece como um filme ousado, que ao mesmo tempo em que encanta com sua proposta criativa, divide opiniões aí sobre o limite entre liberdade de expressão e respeito às tradições religiosas. A animação faz até uma crítica sobre filme de Natal, ou seja, um filme de Natal que critica filmes de Natal. E começa com uma peça escolar, encenada por alunos que estão cansados da mesma história chata do Natal todos os anos. E está disponível na Netflix. Em meio a tudo isso, quando a pior nevasca da história transforma o Natal da cidadezinha em algo inesquecível e muda os planos de todos. O Natal, até então inesquecível, faz uma comunidade repensar o verdadeiro valor das festividades deste conto, que reúne uma série de histórias interconectadas sobre amor, família, solidão, amizade, união, resiliência e um humor que me lembrou muito do Monty Python, o humor inglês ali, muito ácido ali, para que você possa rir e se divertir com aquele Natal, Tati. É isso, gente. Então, agora a gente vai ver a nossa vinhetinha e depois a gente volta para falar sobre uma visão espiritual desse filme. Então, vamos lá, gente. Olha só que interessante tudo isso. O Damião falou para vocês a questão da crítica ao Natal, né, as tradições de Natal e tudo mais. E eu falo que é interessante porque a minha visão não foi nada disso. Eu não vi em nenhum momento uma crítica às tradições do Natal. Eu vi a questão de uma reinvenção de coisas que as crianças podem preferir, né? E é engraçado como a gente tem visões diferentes de um mesmo filme, de uma mesma comunicação, né? Eu vi com um olhar muito infantil o filme, né? Eu tenho essa visão infantil, esse é o problema. Ou não é um problema, talvez.
então eu vi que, assim, a primeira coisa que eu acho que tinha que levar em conta, assim, nessa questão do filme, é que as pessoas veem o Natal, né, principalmente as crianças, veem muito o Natal como uma questão do presente, né, de ganhar o presentinho, né, do Papai Noel e tudo mais, e eu não vejo isso como uma coisa ruim, né, eu tive essa criação, né, de ver o Natal como, é a época que você vai, pelo menos na minha casa, o poder aquisitivo não era muito bom, então era assim, o melhor presente, o que você quer mais caro, o melhor presente vai ser no Natal, então não me peça nada antes disso que vai ser no Natal o melhor presente, né? Então a gente já sabia que ao longo do nosso ano a gente não podia pedir coisas muito caras, então a gente escolhia tipo a coisa mais cara para pedir no Natal, e nem sempre também aquilo se tornava realidade. E a gente tinha também a questão religiosa por parte das minhas avós, bem, e tudo mais. Mas a questão do negócio de bem, a gente já sabia que não era só no Natal, né? Então, eu fui criada assim, não estou dizendo que todas as pessoas são, né? Mas assim, na minha vida, né? Isso já era uma realidade. Então, o que eu entendi assim do filme, o que eu vi, né, que as crianças esperam o Papai Noel, então tem aquela coisa de se comportar bem para conseguir ganhar o presente, que se você não se comportar bem porque você não merece, então você não vai ganhar. Então também tem essa cobrança interna nossa, de quando nós somos crianças, de eu tenho que ser uma pessoa boa, senão também não vou ganhar o presente que eu quero. Isso também faz com que a gente seja um pouquinho melhor, né? Ou então que a gente, no final do ano, a gente começa a medir, mas eu fiz tal coisa, não vou ganhar. Mas eu fiz tal coisa que foi boa, né? Daí a gente começa a medir na balancinha lá, talvez, será que eu ganho, será que eu não ganho? Isso é bom também para que a gente consiga, mesmo quando criança, analisar, né, o que a gente fez de bom e de ruim. Então, eu acho que, claro, tem essa questão infantil e dessa celebração natalina, como o papai vai trazer o presente, né? E achei bonitinha o desenho, trazendo o Papai Noel como um cara que pensa na criança, que vai ajudar, que vai falar, putz, olha o que está acontecendo nesse Natal, esse Natal está um caos, né? Olha só, que eu preciso dar um jeito, eu preciso ajudar, né? Então o Papai Noel não é só aquele que vai trazer o presente, é aquele que também vai trazer uma reflexão, que é o que ele faz também, né? E aí a gente levar em consideração que o Natal não é isso, né? Não é só o Papai Noel, que é a celebração do nascimento de Jesus, né? Que é a figura que trouxe toda essa, vamos dizer assim, mais bonitinha, essa magia do Natal, né? Para que se transformasse em algo de união, de celebração, de família, né, Damião? Sim, e eu gostei. Quando eu estava vendo aquele Natal, eu ri muito, né? Me diverti muito. É um convite a você para se divertir com o filme, porque a animação, né? Aquele Natal fala muito sobre família, solidão, amizade, união, resiliência. O filme é divertido, comovente, e tem um belo visual e uma reflexão sobre a verdadeira razão de ser da data, que parece estar sendo esquecido o real significado do Natal. Para a doutrina espírita, Natal é a celebração do nascimento de Jesus. E temos o Natal, Papai Noel, presentes, comilanças. Cadê Jesus? Em meio a toda a movimentação comercial e publicitária que hoje toma conta do Natal e de toda a sua simbologia, muitos ainda se perguntam qual é o verdadeiro sentido do Natal. O Natal não é apenas um dia festivo em que compartilhamos o jantar, o almoço com os familiares, que trocamos presentes, vai muito além. Numa data em que lembramos e festejamos o nascimento de Jesus, nosso maior exemplo e governador espiritual da obra,
aqui da Terra, né? Devemos ter em mente o verdadeiro sentido do Natal, vivendo em nossos corações e exercitando as valiosas lições morais deixadas por Jesus enquanto esteve encarnado no meio dos homens. Que sejamos, né, Tati, a exemplo de Jesus, luz do mundo, e não apenas no Natal, mas em todos os dias do ano, Tati. Né, em todos os dias do ano, que se é para a gente fazer o bem, se é para a gente falar o bem, se é para a gente praticar o bem, que seja isso todos os dias, né? É legal quando fala dos rituais do Natal, né? Na Igreja Católica, a gente tem muitos rituais, né? Tem muito... e tem a questão também da nossa cultura, nossa questão cultural, que é a questão comercial. Então, principalmente no Brasil, o Natal é uma época de muito comércio. Então, a gente precisa consumir, a gente precisa fazer aquela melhor comida na noite do Natal. Então, é aquele monte de comida, é aquela reunião de todas as pessoas da nossa família, e daí vem todas aqueles falatórios de onde reúne pessoas que a gente nem gosta, pessoas que a gente não fala o ano inteiro, mas que a gente é obrigada a ver, é obrigada a falar no dia de Natal. Bom, acho que esse tipo de coisa a gente poderia ver como uma oportunidade, né? A gente não vê, a gente não tem o convívio, a gente não gosta dessas pessoas, mas nós somos obrigados a lidar no dia do Natal. Será que também não seria uma oportunidade de revermos essa nossa indiferença, essa nossa raiva, essa nossa... a gente pudesse ver com outros olhos? No filme, aquele Natal é uma graça, porque é um dia que nessa cidade acontece de tudo. É um caos o dia do Natal, né? O dia na véspera, né, do Natal. E daí os pais resolvem que eles vão sair, os pais vão deixar as crianças, é um desenho, gente, né? Os pais vão sair, vão deixar as crianças sozinhas, né? Para conseguir comprar coisas e tal, e ter um dia para eles. E daí eles saem, deixam as crianças com uma menina mais velha, mais responsável ali, fica responsável por todos. E o menininho, que é o principal do filme, fica sozinho em casa, mas ele já está acostumado com aquilo, porque a mãe trabalha muito, trabalha no hospital, né? E ele vai chegar para ficar com ele, né? Então, ele sabe que ele vai ficar sozinho só um tempo, mas que ele vai passar o Natal com o pai. Então, existe uma série de coisas que acabam acontecendo nesse dia. A pior nevasca da história dessa cidade acontece nesse dia. Então, muita gente não consegue chegar onde tem que chegar, não consegue voltar para onde tem que voltar, e daí vocês já imaginam como é que fica essa cidade. E eu acho que a questão dos rituais, elas é legal no filme, muita gente pode discordar de mim, tudo bem, cada um tem uma opinião, porque nós, espíritas, não temos rituais, né? Então, para nós, o importante é estar junto, é uma data que vai reunir a família e tudo mais. Mas, porque isso é cultural, né? Mas, no filme, tem a questão de esse caos se formou, as crianças estão sozinhas e elas reclamam de, poxa, vai ter que ver filme de Natal, vai ter que ver tal coisa, vai ter que fazer a caminhada, vai ter um monte de tradição ali que eles fazem, um monte de coisa, que as crianças, que saco, tem que fazer. E com a ausência dos pais, que eles têm a oportunidade de criar algo novo. De falar, bom, eles não estão, então nós podemos fazer a nossa maneira.
né? Ainda que tentem também imitar a tradição, né? E que alguns sentem falta da tradição. Ah, mas e a caminhada? A gente não vai fazer a caminhada? Mas e o não sei o quê? A gente não vai fazer a comilança? Vamos fazer, mas vamos fazer a nossa maneira. Né? Então, existe ali uma maneira nova, né, de reinventar o Natal para que não se sintam tão sozinhos, tão solitários nessa data. Né? E aí tem algumas coisas interessantes que acontecem que eles conseguem considerar, apesar de todas as circunstâncias, o melhor Natal da vida deles. Olha só que diferença, né? Que diferença, enquanto umas pessoas podiam ficar chorando, pensando na solidão, pensando nas coisas ruins que podiam estar acontecendo, por causa da nevasca, por causa das pessoas que não conseguiram chegar, por causa do outro que não conseguiu ir, né? Então, a gente tem essas duas visões. A visão daquele que pode ver pelo copo meio cheio, né? E a visão do negativo. Por outro lado, a gente também tem ali casos de solidão, de pessoas que ficaram sozinhas nessa data e não aproveitaram sozinhas dessa data. Por quê? Uma coisa é a solitude, é você ficar sozinho nessa data e passar bem, e falar uma música, e ficar bem, né? E existem pessoas que vão ficar sozinhas no mesmo tipo de situação, mas vão se sentir mal com isso, vão se sentir abandonados, vão se sentir sozinhos, né? Aquela solidão, vão começar a pensar nas pessoas que se foram, nas pessoas que não estão mais ali com elas. Então, essa solidão faz com que as pessoas, neste contexto, se sintam muito mal, né? Então, esse contexto de solidão também é realidade para muitas pessoas. Né? E aquele Natal fala sobre a solidão ali, né? Ligando 3 histórias simultâneas e paralelas, né, Tati? A Dani, o garoto tímido, que precisa lidar com o primeiro Natal com os pais divorciados, enquanto as gêmeas, né, tentam gerir ali a convivência em meio às personalidades opostas e conflituosas. E, por fim, Bernadette, que busca modernizar as tradições natalinas. Em volta de tudo isso, temos a solidão. Solidão deve ser vista da utilidade e necessidade do desenvolvimento saudável do ser humano, inclusive o seu aspecto espiritual de existência. O estar solitário representa grande patrimônio do homem, como espíritos em marcha evolutiva, todo de forma individual em sociedade, e assim também considerado em relação aos méritos e equívocos vivenciados por cada um de nós. E aquilo que a Tati estava dizendo, o aprender e ter prazer e desfrutar da própria companhia é uma das posturas assertivas que devemos tomar perante a vida. A solitude é aquilo que a Tati falou, é uma oportunidade de liberdade e de silêncio. E o filme também, né, Tati, traz ali a gêmea que faz tudo para ajudar a irmã, mas leva a fama de má, Tati. Eu queria comentar sobre isso, inclusive, porque é muito interessante a imagem que nós temos das pessoas, né? Às vezes a gente acha que conhece as pessoas e não conhece. Às vezes a gente conhece as pessoas, mas não tudo que passa com elas, né? Não, então a gente julga o que a gente sabe do outro. Então, nesse caso, e em vários outros, aí vamos começar com as gêmeas, né? Acontece que são gêmeas, elas são muito iguais ali, só que elas têm os gênios diferentes, ou seja, elas são pessoas diferentes, né? E elas agem de forma diferente, elas têm estilos diferentes de se vestir, porque
elas são julgadas de forma distinta. Então, como uma é mais arteira, mais não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, não, porque essa é do mal, e a outra é do bem. Lembra da novela Mulheres de Areia? A Rutinha e a Raquel, né? A Rutinha é boa, a Raquel é má, né? Como diria Tonho da Lua, né? Então, nesse caso também tem a gêmea boa e a gêmea má, entre aspas, ali. E, na verdade, a gente descobre que não é assim, né? Não vou dar spoilers, mas a gente descobre que não é assim, porque as pessoas, elas têm atitudes diferentes, mas isso não faz delas, não torna elas pessoas ruins ou pessoas boas por causa dessas atitudes. Algumas, claro, que justificam essa fama, mas outras não. Então, aí entra também a questão que eu falo, Papai Noel não é só o cara que vai dar o presente, mas é aquele que vai fazer a gente refletir o porquê daquele presente, o porquê da ausência do presente, porquê que as pessoas têm oportunidade de fazer o bem nessa data ou não, né? Então, é muito, muito interessante isso. E quando a gente fala da imagem que a gente tem das pessoas, vem também a professora ranzinza, né, que ninguém gosta, que todo mundo acha que ela é ranzinza, ela também se denomina ranzinza, né, que ela também se mostra daquela forma, porque ela tem uma série de outras coisas que aconteceram na vida dela, que a tornaram uma pessoa com uma cara mais fechada e tudo mais, mas que no fundo talvez ela não seja dessa forma. Ela não seja só isso. Talvez isso seja só o exterior dela. E isso acontece, gente, no nosso contexto, né? Quando nós conhecemos pessoas, às vezes, com uma cara de boazinha, com palavras doces, e que depois faz várias outras coisas que não são condizentes com a imagem que ela passa pra gente. E o contrário também. Pessoas que parecem ruins, que se vestem de tal forma mais dura, mas que no fundo são pessoas amorosas, maravilhosas, que fazem o bem, mas que elas são daquele jeito, né? Então, mostra um pouco nesse desenho, que se chama Aquele Natal, né? Que às vezes a gente pinta as pessoas de uma cor que elas não são, porque é simplesmente a nossa imagem, né? É a imagem que nós temos dessas pessoas. E é algo externo, e que nós não conhecemos todo mundo profundamente, assim como as pessoas não conhecem o que está passando com a gente, dentro de nós. O que nós estamos pensando, o que nós realmente sentimos. Né? E está aí a prova das pessoas que acabam se suicidando. E que a gente fala, não, mas ela estava tão bem ontem. Ela se fazia de ótimo quando estava diante de ti. Porque ela precisava dessa máscara. Porque ela precisava disso para que as pessoas a vissem como uma pessoa que estava bem. Mas no fundo ela não estava bem. Então, olha quantas reflexões assim que eu tive, né, que a gente tem assistindo um desenho, né, Aquele Natal, e que eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, né, na questão da solidariedade do Natal, mas que a gente precisa pensar na solidariedade como um todo, não é só a questão material, mas sim a questão espiritual Sim, também, né, porque Aquele Natal, né, e a gente pode depois falar um pouco, as pessoas que se unem para ajudar uns aos outros, né? Aí, essa é a grande sacada, né? Não é apenas uma animação, mas uma história tocante sobre a superação e a importância dos laços humanos e mostra como o senso de comunidade e o afeto podem tornar um episódio inesperado em algo mágico e acolhedor. Lembrando-nos que é aí o verdadeiro espírito do Natal, que vai além dos presentes, que vai além das festividades, que vai
encontrando conexão no amor que compartilhamos. A doutrina espírita incentiva a prática do bem, a união entre as pessoas, a solidariedade, elementos chaves para o desenvolvimento de um senso comunitário forte. O Espiritismo enfatiza a importância de amar e auxiliar o próximo, independente de suas diferenças. E essa prática, o fomento da união e a solidariedade e respeito mútuo, sobre a possibilidade de vencermos nossas más tendências, nossos hábitos equivocados, nos esclarece os espíritos. Na questão 909 da obra O Livro dos Espíritos, que sempre, através dos nossos esforços, às vezes, né, Tati, pouquíssimos esforços, poderíamos superar todas essas más inclinações doentias, mas a verdade, né, Tati, é que pouco entre nós estão dispostos a essa empreitada, e a solidariedade ali do filme, né, Tati, nos mostrando, né, como podemos juntos fazermos realmente. É muito legal essa reflexão, né? Que a solidariedade não é só material. A solidariedade é a gente ouvir a pessoa, é entender como essas pessoas estão, o que essas pessoas estão passando. O menino Dani, né, o personagem do filme, ele não está passando por uma situação fácil. A mãe trabalha o dia inteiro, ele fica fora o dia inteiro, ele conversa com a mãe por post-its, né, por recadinhos que ela deixa para, olha, esquenta comida, faz tal coisa, logo fulano chega, leva não sei o que, não sei aonde, né? Ele quase não vê a mãe. Então, para ele, a presença é importante, né? E ele é uma pessoa que cresceu com bons valores, apesar da ausência do pai, da ausência da mãe no seu dia a dia, que é uma mãe solo, levar o dinheiro para casa, tem que trabalhar nos horários difíceis, né, durante toda a noite. Então, a gente vê os valores ali colocados nesse filme, né, e a imagem que a gente traz dos outros. Né, a solidariedade também é a gente ter um olhar amoroso para o próximo, por pior. Então, as pessoas ajudarem os outros no Natal é legal, dar presente para as crianças que não têm condições de ganhar presente, é legal, mas não é só isso. E isso a gente também não precisa fazer só no Natal. Isso é coisa para o nosso dia a dia. Isso é coisa que nós temos que fazer todos os dias, que nós deveríamos fazer todos os dias. Ver os outros com esse olhar amoroso, ser gentil com o próximo todos os dias, né? Então, é um filme que me marcou bastante, principalmente na questão das crianças se reinventarem, parar de pensar que o importante é o ritual, o importante é o presente, mas que eu acho que essa questão da gente se unir é legal na data do Natal, mas que não precisa ser só no Natal, né? A cidade se une, todos vão querer lá buscar, todos vão querer se apoiar num momento necessário, mas assim, que a gente precisa fazer isso todos os dias, né? Então, que fique seu like, deixa o seu like, segue a gente no canal, que toda semana a gente volta aqui, toda sexta-feira, para trazer para vocês uma reflexão e uma visão espiritual de um novo filme. Um beijo, gente, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.